amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV e ainda o WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo 115052-6622. Como toda quinta-feira, a nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, gente do MPD que fala. Dr. Plínio Gentil, que é procurador de justiça, essa parceria é graças à participação direta também do senhor, que é membro do Ministério Público Democrático. Bom tê-lo aqui. Tá bom, muito bom estar de novo aqui, Zancopé, demais convidados, bom dia a todos, em nome do Ministério Público Democrático, mais uma mesa de debates. Também conosco o advogado conselheiro da OAB São Paulo, Dr. Paulo Ias. Prazer tê-lo aqui, Dr. Paulo. Eu que agradeço, Zancopé, demais companheiros dessa mesa, os nossos ouvintes e telespectadores, porque afinal nós estamos na internet ao vivo. É sempre uma alegria estar aqui para um novo aprendizado, Zancopé. Vamos aprender. Você aprendeu que aprendo aqui. Sempre eu. Também conosco o professor de Direito Administrativo da USP, professor Dr. Fernando Menezes. Professor, prazer tê-lo aqui. É um grande prazer, Zancopé, meus caros companheiros de bancada, telespectadores, todos que nos assistem. É uma grande satisfação de novo participar do programa. Também conosco o administrador de empresas, Vander Giordano. Vander, prazer tê-lo aqui. Prazer, boa tarde, Zancopé. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar presente. Os demais membros da mesa, a todos que nos ouvem e nos assistem para mais um debate. Ministério Público Federal, após campanha de 8 meses, coletou mais de 2 milhões de assinaturas para protocolar no Congresso suas 10 medidas de combate à corrupção. Reúnem 20 propostas de alteração legislativa que giram em torno de temas como celeridade nas ações de improbidade administrativa, criminalização do chamado Caixa 2 de campanha e previsão de crime hediondo à corrupção de altos valores. Doutor Plínio, se bem que seja Ministério Público Federal, gostaria de iniciar... É Ministério Público. É Ministério Público, né? Eu vi essa notícia e, claro, é aquela campanha das 10 medidas, praticamente todos os setores da sociedade subscrevem, né? Se não subscreveram fisicamente, apoiam e tudo mais. É impossível algo assim hoje vir desacompanhado do seu contexto, não ser considerado no clima de verdadeira histeria coletiva que tem se estabelecido. E essa batalha contra a corrupção, se é uma batalha legítima, ninguém é a favor, pelo menos ninguém diz que é a favor da corrupção, ela é confundida agora nesse mar de reivindicações de natureza político-partidária, ela é confundida com um dos lados nessa batalha, né? E me preocupou que esse lançamento, esse evento da entrega, enfim, dessas propostas, tenha sido acompanhada, um desses procuradores da famosa Operação Lava Jato, eu vi a notícia, né, acompanhou e foi ovacionado e tudo mais. Quer dizer, eu tenho receio que o lançamento de uma campanha tão importante, de projetos tão importantes, sejam pintados de uma coloração que hoje não é possível não reconhecer como uma coloração de uma reivindicação política específica e pontual, né? Então, quando mistura isso com Lava Jato, quando mistura isso com... Aí vem impeachment no meio, vem uma porção de coisas, é impossível a gente isolar o mérito que tem essa série de propostas, a sua legitimidade, de interesses políticos muito específicos, muito definidos. E também verificando essas propostas,
eu vejo o seguinte, tem ali, são propostas interessantes, não tenha dúvida nenhuma, mas tem ali parece que ela denuncia, ela atrai uma admiração, é mais que uma admiração, é aquela vontade de copiar. Deu certo lá nos Estados Unidos, eu vi isso num filme, eu assisti lá num filme desses de investigação americanos. Olha, eles têm lá um negócio chamado, Teoria da fonte independente, da descoberta inevitável. É aquela coisa para dizer, olha, essa denúncia aqui pode ter sido obtida ilicitamente, aquele vazamento foi indevido, foi ilícito de conversa telefônica. Estou falando de hipóteses, né? De coisas que não acontecem no Brasil, na verdade. Estou falando da Noruega, da Dinamarca. Mas aí vem, mas se aquilo pudesse ser obtido de fonte independente, e quem é que vai determinar se houve fonte independente, se um passarinho passou, se ouviu uma voz falando, né? Da descoberta inevitável? Como é que eu posso? Eu trabalho na justiça criminal há décadas. Como é que eu posso dizer que era inevitável uma descoberta? Meu Deus, se fosse assim, seria muito, muito bom. Então, eu fico com receio, eu estou me alongando um pouco, mas eu fico com receio dessas alternativas muito amplas, muito vagas, porque elas servem para tudo. Elas servem para tudo. Ou há alguma dúvida de que essa batalha legítima, na sua origem, contra a corrupção, hoje ela tem uma tonalidade político-partidária muito definida. Ela aponta para um dos lados especificamente. Professor Fernando. Eu acho muito importante um aspecto do que o Plínio acaba de dizer, que é a necessidade de que a sociedade enxergue essa batalha contra a corrupção como algo que faz parte do amadurecimento cívico do país. Enfim, eu já desenvolvendo um pouco para o meu ponto de vista. Independentemente da contingência, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. É verdade que no mundo real não dá para separar as coisas. As circunstâncias estão aí, a discussão se faz presente. Mas quero dizer, tendo consciência de que existe algo de conjuntural nessa discussão toda, e esse conjuntural é pautado por visões partidárias, por preferências partidárias, posições de governo e oposição, ainda assim me parece que é salutar aproveitar um momento de atenção do país, em que a população se sensibiliza para um assunto que vai um pouco além de uma questão do dia a dia, que começa a perceber corrupção pelos seus aspectos técnicos, inclusive. Evidente que não estou dizendo que a população, em geral, consiga discutir as minúcias técnico-jurídicas de uma proposta como essa. Mas quero dizer, acho que aproveitar esse ensejo em que as autoridades representantes do povo se veem legitimadas por um apoio popular para discutir medidas desse tipo, pode ser uma boa oportunidade. Sempre com esse cuidado de não transformar a discussão numa discussão circunstancial e de não personalizar a discussão, como se houvesse mocinhos e bandidos ou como se houvesse heróis que vão resolver os problemas, mas não. É muito mais uma questão da sociedade ter compreendido a necessidade inevitável, inadiável, de extirpar da sua rotina, pública ou privada, a corrupção. O que não se faz, naturalmente, por passe de mágica, mas é um começo. Dr. Paulo Lias. Zancopé, eu já vi esse filme antes e acreditem, a sociedade acredita que o direito penal é quem é aspirina. Você toma para tudo, desde problema de coração até dor de cabeça. E, infelizmente, o direito penal e a criminalização não é a solução da sociedade. Eu já vi esse filme antes. Quando um tipo de crime cresce demasiadamente, o que eu faço? Lá no Congresso. Torna o crime hediondo, nós vamos agora tratar com mais rigor esse crime. O crime deixa de existir? Não, antes pelo contrário. Até porque o criminoso... Queria até termo, feminicídio. Está em discussão. Sim, tá em discussão. Você está falando desse avanço dessas propostas. Até porque o criminoso, quando acorda de manhã, ele não pega o Código Penal. Deixa eu ver aqui qual é o crime que está mais tranquilo e o que está mais severo para poder ir para a criminalidade. Não é essa a análise que ele faz. Ele analisa risco. Qual o tipo de crime que eu tenho menos risco de ser identificado e pego? Estou querendo dizer com isso que, às vezes, não é o tamanho da pena que decide a existência desse crime ou não. É lógico que para alguns crimes a pena deve ser asseverada, mas essa não é a solução.
E depois de ler as 10 medidas, até tem delas aqui que eu acho que não haveria necessidade delas, já existe na nossa legislação procedimentos para coação do crime. Nas 10 medidas, você não tem nenhuma medida efetivamente de combate à causa do problema. Eu estou querendo dizer o seguinte, essa corrupção sistêmica, ela está incrustada num sistema político nosso que nós ouvimos há pouco tempo atrás aqui, o Dr. Regis falando nessa mesa. Olha, o político precisa de dinheiro para fazer campanha. O nosso modelo político partidário só se faz política com dinheiro. Ok, de onde sai o dinheiro? Lógico que o sistema vai criar uma metodologia para buscar esse dinheiro. E aí surgem esses absurdos que nós estamos assistindo. A legislação hoje existente está absolutamente capacitada para solução e combate. Prova disso é a Lava Jato. Eu não vejo tanta necessidade de que essas 10 propostas serão a salvação do nosso problema. Até porque também o Supremo, há pouco tempo, já decidiu da questão, uma das propostas é essa, que a partir do julgamento em segundo grau já se possa prender o réu condenado. Que isso, para mim, tecnicamente, é um absurdo, porque a Constituição ainda diz expressamente que só pode ser condenado e preso efetivamente aquele depois da decisão transitada em julgado, quando não cabe mais recurso. Mas o Supremo permitiu isso. Eu não sei até onde vai, porque a decisão não tem efeito que a gente chama erga omnes, só vale para aquele caso em específico. Mas está aí, tem um primeiro decisório nesse sentido. Então, se é a vontade do Ministério Público, dos membros que estão ali, eu não estou dizendo que não tem mérito nisso, até porque eu tenho muito amigo que se envolveu nessa campanha, esteve na rua recolhendo as assinaturas. Eu acho que o motivo que levaram a isso é louvável, como disse o procurador dessa mesa. Todos nós vemos com muita preocupação a corrupção, porque, de fato, ela corrói o sistema da sociedade, é dinheiro da educação que não chega na educação, é dinheiro da saúde que não chega na saúde. Mas acho que o modelo eleito aqui não é o mais adequado e, de novo, não estamos combatendo a causa do problema. A causa do problema é o sistema político brasileiro. Está completamente errado. Doutor Wander, eu deixei para o final porque todos eles trabalham com o direito e o senhor é empresário. Eu quero a visão do empresário nesse debate. Bom, eu trabalho como diretor de empresas e meio aqui aos colegas da bancada, então possivelmente vou cometer algumas imprecisões, mas a minha opinião vem de um leitor, né, de jornal, de notícias, de uma maneira geral, uma parte de convicção pessoal, uma parte daquilo que a gente aprendeu aí ao longo da carreira. Primeiro, assim, me preocupa e me parece que às vezes nós legislamos aos solavancos. Então, em função da agressão de uma mulher, o que eu acho correto, criou-se a Lei Maria da Penha. Em função de um artista ter os seus dados pessoais, privados, vazados, criou-se a lei denominada, eu vou dizer aqui popularmente, Carolina Dickmann, e assim sucessivamente, né? Então, se nós temos uma preocupação com a credibilidade da justiça, a eficiência, a eficácia das nossas leis, se a gente compara com sistemas como o modelo americano, que você tem lá as leis muito mais enraizadas e que sofrem, aparentemente, bem menos alterações, elas dão uma credibilidade para a sociedade muito, muito maior. Então, me preocupa essa questão quando nós temos um fato muito significativo e a lei suja logo na sequência. Não me parece que, às vezes, ele é provido de um longo estudo de comportamental. Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, nós temos dimensões territoriais amplas, então eu acho que sempre carece de uma discussão maior. Agora, analisando em si o movimento do Ministério Público, e aí como cidadão eu reconheço os valores, eu reconheço que a sociedade, e aí eu olhando do ponto de vista de empresa, o quão hoje é difícil você manter números de vagas, né, de trabalhadores, o quão difícil é o dia a dia da questão legal dos impostos, enfim, a pressão que você sofre para manter a atividade operando de uma empresa, e você liga a televisão, você acessa os demais veículos e constantemente é bombardeado por notícias envolvendo a corrupção. Então, é
um desserviço muito grande, é muito contrário ao esforço que a sociedade civil tem feito em manter, no caso das empresas, postos de trabalho, manter um positivismo em relação ao que está acontecendo, e, de um outro lado, você vê milhões, bilhões, né, sendo extraídos, né, de maneira indevida da sociedade, e aí, de novo, aqui me relato aos casos que aí estão expostos como corrupção. Então, aí, olhando por esse aspecto, sim, somos a favor de iniciativas como essa. É claro que, no caso das 10 medidas anticorrupção, teve uma campanha maciça, inclusive apoiamos esse movimento, mas eu acredito que ele deva sofrer um processo de filtragem, de lapidação, para ele se adequar à nossa realidade. Aí, como disse há pouco o Dr. Paulo Yas, respeitando os preceitos constitucionais que imperam dentro do país, para que não haja um atropelo aí da ordem da criação de normas para a nossa sociedade. Eu posso acrescentar uma coisinha? Tenho medo que o assunto não volte depois, né? Eu só quero chamar a atenção para o seguinte. Olha, é claro que todo mundo apoia o combate à corrupção, isso não se discute, é claro, as 10 medidas, tá bom, com a crítica aqui ou ali, que bom que venham e tal, e coisa, mas não vamos nos iludir, né? Esse mote, esse pretexto da luta contra a corrupção, ele vem hoje sendo utilizado, e a mídia dirigida e as notícias que a gente vê pelos canais de TV ou pelos jornais tradicionais são direcionadas para um determinado foco. Isso não, acho que não dá nem para discutir. Mas vamos prestar atenção no seguinte, eu tenho um pouco de receio desses motes, dessas bandeiras assim, que falam muito com aquele moralismo, especialmente da classe média, nem da corrupção. Tal. Por quê? Porque, tradicionalmente, basta olhar um pouquinho a história. Essas bandeiras, elas são utilizadas e às vezes elas nem começam, mas se apropriam dela geralmente as forças mais conservadoras que não querem nenhuma alteração, nenhuma modificação. 1954, campanha de higienização do governo Vargas, com a alegação do mar de lama, da corrupção, Carlos Lacerda, aquela batalha que acaba com o suicídio de Getúlio. O que aconteceu em 54? Um governo nacionalista que já tinha introduzido uma porção de mudanças, todas elas no sentido de ampliação dos direitos sociais, ampliação do público e redução do privado, né? Nacionalismo, capital nacional. Então vem a campanha da corrupção e Getúlio cai, né? Depois se suicida e adia por 10 anos aquilo que era um golpe de Estado, sim. Um golpe branco, um golpe... Getúlio concorda com a sua licença? Muito bem, mas é um afastamento. Isso acontece em 64. Com as forças vitoriosas, então, montadas em que bandeira? A corrupção do governo. O que o governo Jango fazia? O governo Jango falava em reformas de base, em revisão da lei de remessa de lucros, em ampliação de salário mínimo. Então, toda vez que o público, o espaço público se amplia em relação ao privado, ou direitos sociais se ampliam um pouquinho, ganham uma fatiazinha do capital, o capital reage furiosamente, né? E sempre com essa bandeira da corrupção. Isso aqui é curioso. Depois que eles são vitoriosos, acabou a luta contra a corrupção. Não vamos nos iludir. Se houver uma modificação do panorama atual, através do que se tem chamado de golpe branco, não se iludam. Essa batalha de 10 pontos, de 10 propostas contra a corrupção, então isso vai se diluir, daqui a pouco não se fala mais nisso. Né? Porque estamos montados no mesmo pretexto e são as mesmas forças, 54, 64, agora, as mesmas forças que não se conformam com alguns avanços pequenos, sociais, dos governos em questão. E só para concluir mesmo, né, tive o cuidado de ver, porque se fala, por causa da corrupção, se fala em impeachment. Eu fui ver a lei que autoriza o impeachment, a Lei 1079, de abril de 1950. E se a gente for ler aqui, e temos aqui advogados, todos nós sabemos disso, né? As hipóteses de crime de responsabilidade, elas são extremamente vagas.
Se você se sentar, um de nós nos sentarmos uma semana na cadeira do presidente da República, todos nós vamos fazer alguma coisa disso aqui, porque vejam, a vagueza disso, né? É crime de responsabilidade o presidente não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados na prática de atos contrários à Constituição. Meu Deus do céu, qualquer advogado criminalista, qualquer promotor criminalista sabe que isso não tem especificidade, você não consegue especificar quando é que alguém cometeu isso ou aquilo. Aí eu fui ver, né, historicamente de novo, qual é a data dessa lei? Abril de 50. Em outubro de 50, Getúlio Vargas é eleito para voltar ao governo, que ele assume em 51 e depois termina com o seu suicídio em 54. Então, vejam, já se sabia aqui que havia uma grande probabilidade do Getúlio Vargas, com a sua bandeira de nacionalismo, de reformas sociais, de direitos trabalhistas, de aumento de salário mínimo, petróleo nosso, essa coisa toda, dele vir ao poder. O que pode ser coincidência, mas pode não ser. Em abril de 50 se antecipa-se e se edita uma lei com hipóteses vaguíssimas que permitem que o Congresso tenha sempre levantado uma espada sobre a cabeça do presidente da República, seja ele quem for. Né? Se ele contrariar alguns interesses, então vamos descobrir casos de corrupção, casos disso, casos daquilo, e vamos aí levantar a bandeira do impeachment. Essa é curiosa a data dessa lei. Doutor Plínio, já a gente Pronto, volta parei. a esse assunto, porque o senhor está com um livro interessante aí que eu estou vislumbrando daqui. Curiosamente chama Golpe de Estado Tá aqui, bom. mas é anterior ao ano Professor, de um 2016. instante só, porque eu quero... aí quando a gente voltar do intervalo, a gente aborda esse assunto com mais detalhes, porque eu quero conversar com o doutor Paulo Liais, quero que ele esclareça aqui. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou em votação final o projeto de lei do senador Álvaro Dias, que altera o Código Penal para dificultar a prescrição de penas. A prescrição de que trata a proposta acontece quando o Estado perde o direito de punir porque o processo não foi concluído a tempo. O senhor é advogado criminalista. Sim. Na verdade é assim, Zancopé, já teve uma alteração importante no Código Penal, quando trata da prescrição, a prescrição que vem a ser, o Estado ele tem o direito de punir o cidadão por um ato cometido ilícito dentro de prazo razoável. Se ele deixar de apurar e processar e condenar aquele cidadão dentro de um prazo razoável, entende-se que ele não pode mais, ainda que o crime tenha ocorrido, não pode mais ser condenado. Essa, em tese, é a forma de se entender a prescrição. Isso está descrito no artigo 110 do Código Penal nosso. E em 2012, 2013, não me falha a memória, já teve uma alteração muito importante desse artigo, que praticamente aniquilou as hipóteses de prescrição. Veja, a prescrição, a figura da prescrição é importante, as pessoas às vezes acham que isso é uma forma de impunidade, mas também, imagine você o seguinte, Zacopé, você começa a ser investigado num inquérito e fica com esse inquérito 20, 30 anos e esse inquérito não chega ao fim. O procedimento sem um resultado final se torna uma pena. Então não é razoável nem justo que o Estado fique com uma espada, para usar como o doutor Plínio bem colocou, sobre a cabeça do cidadão durante tempo incontável, sem controle, sem saber se ele efetivamente é culpado ou não. Agora, se imagina a situação, se você efetivamente está sendo processado ou investigado e não é a pessoa que cometeu aquele crime. Imagine ter que suportar durante anos e anos, sem qualquer controle, esse processo em cima de você e, ao final, você não é o criminoso. É por isso da existência da figura da prescrição. E isso, como disse, em 2012, 2013, talvez o doutor Plínio saiba melhor do que eu essa data, que ocorreu essa alteração do artigo 110, ocorreu uma alteração importante que praticamente aniquilou a possibilidade da prescrição, porque a partir da denúncia, efetivamente o prazo que transcorreu antes da investigação até a denúncia, ele não pode mais ser contado efetivamente para a contagem da prescrição. Então, sinceramente, novamente, aí, essas leis criadas de forma assodada, numa tentativa de colocar o direito penal como solução de todos os nossos problemas, isso que é verdade que acontece. A gente sempre acha que tem um problema aqui, é mais pena aqui, um novo crime, um novo tipo penal, a solução não está por aí. Acredite, já tem na lei instrumento, remédio adequado para essa questão. Doutor Wander, quer abordar esse assunto, doutor Wander? Sim. Bom, eu tenho uma visão mais ampla, e, de novo, não vou me ater aqui ao detalhe da questão penal. Eu vejo como uma questão muito mais ampla. Então, o Brasil
ele vai dar nós vamos avançar significativamente quando nós, por exemplo, revogarmos a lei de Gerson, a lei do jeitinho brasileiro. Então, é uma questão cultural. Eu acho que nós vamos avançar significativamente quando nós interpretarmos as leis de uma maneira mais objetiva. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você tem a placa de pare, em inglês, o stop sign. O que significa a placa de pare nos Estados Unidos? Absolutamente pare. Não há nenhuma outra definição. O que significa a placa de pare no Brasil? À noite você não precisa parar, porque é perigoso. Não deve parar. Não deve parar. De dia, dê uma olhada à direita para ver se o fluxo da esquerda não está vindo, mas pode ir. Dá uma freadinha de leve, mas continue no fluxo. Enfim, você tem inúmeras definições para algo que simplesmente gostaria de definir que era para o cidadão parar. E, por fim, eu vejo muito a questão ligada à parte pecuniária. Eu acho que nós deveríamos estimular as penas voltadas, que mexem, né, no bolso do cidadão. De novo, eu tive a oportunidade de conviver com amigos e um pouco na sociedade americana, e eu vejo que lá há um respeito muito grande pelas leis, porque o sujeito tem medo de perder dinheiro. Então, tudo que toca no bolso dele, de certa forma, gera aí um respeito maior pelas leis. E, a bem da verdade, não me parece que no sistema carcerário que nós temos, que aumentar a prisão, deixá-los mais tempos encarcerados, vai ressociabilizar o indivíduo. Não me parece com o modelo que nós temos aqui. Então, eu acredito que envolver o bolso da pessoa talvez possa ser um caminho também a ser discutido. Professor Fernando, quer abordar esse assunto? Eu falaria muito rapidamente, até porque acho que já foram ditas coisas que esclarecem bem o ponto. Todo esse tema da prescrição tem uma polêmica inevitável, né? Tanto em matéria civil como em matéria penal. Deixar prescrever uma ação dá sempre a sensação de não conclusão. Por outro lado, prorrogar ad eternum um processo é uma injustiça patente. A dosagem exata é o que se exige da sensibilidade política do legislador, né? Concordo que não parece adequado que se interfira pontualmente em questão de prescrição sem uma revisão mais ampla do nosso processo penal. Quer dizer, o problema da prescrição não é o problema crucial das dificuldades de morosidade ou de impunidade ou, às vezes, de punição em excesso. Em algumas situações, vamos dizer, existe um desequilíbrio decorrente do processo. Isso não se resolve tão somente com a questão da prescrição. Não quer dizer que discutir prescrição não seja relevante. Talvez discutir isoladamente prescrição não seja o caso. Perfeito. Você está conosco no Gente que Fala, Dr. Plínio, professor Fernando, o Dr. Paulo Iaz, Dr. Wander Giordano. Eu os interrompi há instantes, mas quando a gente voltar do intervalo, eu vou conversar com o doutor Duarte Moreira, que é presidente da FIPESP, e depois a gente aborda esse tema aqui. O doutor Duarte Moreira, toda quinta-feira, nós temos a participação temos uma parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Duarte Moreira, prazer tê-lo conosco no Gente que Fala. É um prazer também para mim, Zé Copé. Um abraço a você e a toda a equipe, e ao Fausto Camunha. Meu caro Duarte Moreira, é sempre uma boa notícia quando a gente transmite aos ouvintes do Gente que Fala uma nova unidade de lazer. E desde 22 de dezembro, associados da FIPESP têm mais uma unidade de lazer para curtir as férias, para curtir o seu lazer. Onde está essa nova unidade, doutor Duarte Moreira? Vamos lá, Zancopé Simões. Em Monte Verde, sul de Minas Gerais, no alto da Serra da Mantiqueira, a 170 quilômetros de São Paulo. É uma unidade diferenciada, semelhante à Penzel, em Campos do Jordão, que oferece um café da manhã bem reforçado até às 11 horas e um lanche à noite. Não serve almoço.
O check-in é feito às 14 horas e o check-out às 11 horas. Horários também diferentes das outras unidades. Duarte Moreira, qual é a capacidade de acomodação? Olha, o Zancopé, a pousada Moinho Velho possui 28 chalés com acomodações diversificadas. Alguns com cama para 2 pessoas e outros para 3. Todos os apartamentos possuem TV a cabo, internet, aquecimento a gás e frigobar. Também tem acomodações mais sofisticadas, com lareira para dias mais frios, além de banheira de hidromassagem dupla. Tudo em uma área de 11.122 metros quadrados. Por se tratar de uma unidade especial para adultos, é importante salientar que a pousada não oferece recreação. Também não é possível efetuar a inclusão de pessoas ou camas, eu digo pessoas ou camas extras, no apartamento no momento do check-in. Mas, Duarte Moreira, o clima em Monte Verde é um atrativo. E o clima de Monte Verde é uma beleza. A temperatura da cidade é amena, de montanha, atingindo agora 28 graus e até 10 graus negativos durante o inverno. O charme é que podemos ter até neve por lá na época de inverno, aqui a partir de junho. Há em Monte Verde um clima especial para turistas, com atrações variadas no comércio, que inclui, por exemplo, o chocolate artesanal, o famoso queijo mineiro, além de vinhos, roupas de lã, sapatos e cerâmicas. Atrativos perfeitos para quem gosta de aproveitar as viagens e ir às compras. Duarte Moreira, me parece que a reserva já estará disponível breve. Exatamente, a partir de 1º de abril, sexta-feira, amanhã, os associados interessados já podem fazer suas solicitações pela internet por meio do sistema Flex Reserva, na comodidade de sua casa. Esta é mais uma conquista dos associados. Não vamos parar por aí, os Zancopé e ouvintes da Rádio Trianon. Estamos trabalhando incansavelmente para conseguir ampliar cada vez mais o número de vagas para o lazer de nossos associados. Para mais informações, acesse o site www.afipesp.org.br e fique por dentro de tudo que a Afipesp está programando para você, associado. Obrigado. Esta parceria com o Gente que Fala e o presidente da Afipesp, Duarte Moreira, participando conosco. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então,
Não perca tempo, entre lá no OTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha, inclusive quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Como toda quinta-feira, é gente do MPD que fala. Esta parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, o MPD representado hoje aqui pelo Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil, os convidados, professor de Direito Administrativo da USP, professor Fernando Menezes, advogado Dr. Paulo Yas, que é conselheiro da OAB, o administrador, o empresário Dr. Vander Giordano. Antes de ir, aliás, um registro aqui, o Paulo André, teu xará, ele mora aqui na Vila Mariana, ele diz que toda quinta-feira ele assiste o Gente que Fala, admira a participação de todos aqui neste programa. Paulo André. Ele falou, você tem que, quando tiver lá os procuradores, os promotores, dizer que eu estou ouvindo. Então, muito obrigado, Paulo André. Espero que você continue fiel. Que continue conosco. Mas, doutor Plínio Gentil, o senhor está com esse livro aí, Golpe de Estado. É mera coincidência. E hoje o assunto em todos os lugares, em todos os debates, haverá golpe, não haverá golpe, a situação. O senhor já fez uma abordagem aí. O professor interrompeu o professor Fernando quando ele ia se manifestar, exatamente para a gente ter um pouco mais de espaço aqui neste retorno. Professor Fernando, eu interrompi quando o senhor ia se manifestar depois que o doutor Plínio se manifestou. Obrigado, Zancopé. Eu, na verdade, muito instigado... Teremos golpe ou não? Pelas observações muito pertinentes e muito, digamos, até provocativas do doutor Plínio, queria manifestar a minha opinião. Vamos mudar a pauta toda. Com todo o respeito, o Ministério Público determina. Com todo respeito, discordando de alguns aspectos, mas, enfim, concordando com o espírito, digamos, antes de mais nada, respeito institucional ao Estado de Direito. Porque eu confesso, por simpatia, nem é bem por causa da palavra confesso, porque dá a impressão de que é alguma coisa imprópria, mas, enfim, eu digo com grande simpatia... Com um procurador de justiça e um advogado... É uma delação premiada, só confissão, não é... Confissão espontânea. Que eu tenho, talvez por um... Não, mas talvez por um espírito, digamos assim, como cidadão, mais inerentemente parlamentarista, eu tenho uma simpatia por soluções políticas que envolvam o Congresso Nacional. Não estou falando deste Congresso Nacional, dos indivíduos que estão lá, estou falando da instituição. E, na verdade, eu acho que a nossa Constituição chegou num modelo de impeachment que não segue uma fórmula exata do que nós aprendemos nos livros sobre o que é a solução presidencialista e a solução parlamentarista, ou como se houvessem dois modelos estanques. A nossa Constituição mesma, durante o processo constituinte, incorporou elementos de um debate parlamentarista, ainda que acabando por optar por uma solução de escolha do presidente da República para a chefia do governo. No entanto, manteve um sistema de um julgamento de crime de responsabilidade pelo Congresso Nacional, que é inevitavelmente político. Quer dizer,
exatamente esse inciso que o Dr. Plínio mencionou da lei, que é um inciso extremamente vago e que, em outras palavras, significa é a responsabilidade política do presidente da República pelos atos dos seus subordinados. Isso dá margem a um julgamento que extrapola o julgamento estritamente jurídico, mas que me parece natural que seja assim e que seja salutar para uma democracia estável, que o Congresso Nacional tenha, com toda a necessidade, todo o ônus de argumentar, de verificar fatos, de demonstrar comprovadamente os fatos, tem uma certa margem política de avaliar uma responsabilidade que não implica necessariamente consequências de condenação penal. Enfim, a palavra crime de responsabilidade pode sugerir crime num sentido penal, mas não é. Enfim, é a consequência política da perda do mandato. Então, eu até vejo com bons olhos essa abertura de uma sensibilidade política dos julgadores, que são os parlamentares, em matéria de crime de responsabilidade. Claro que isso tudo pressupõe, isso é pressuposto, né? Nós estejamos cogitando de um Estado de Direito, de uma democracia amadurecida, enfim, de que isso não vire golpe. Quero dizer, o impeachment por si não é golpe, é uma ferramenta constitucional. É uma ferramenta constitucional que pode ser bem usada ou mal usada. Temos que zelar para que seja bem usada. Mas eu não fico desconfortável com esse quê político inerente ao impeachment. Dr. Pois não? Me permite, e também confesso que fiquei, com todo o respeito ao Dr. Plínio, a forma como ele coloca, e para mim ficar claro o posicionamento dele com relação ao que vem acontecendo com o nosso país nos últimos tempos e convola nesse movimento de impeachment, que também foi tentado, na época que outro grupo que estava no poder, também foi tentado pelos que estão agora. Talvez não tenha tido o apoio popular, que uma peça importante do impeachment é quando você tem a população apoiando, indo às ruas, é o que define a balança. No momento do Collor foi assim, e nesse momento, exatamente, o impeachment só ganhou grande força no momento que a rua apareceu e teve um grande movimento, com mais de 3 milhões, Datafolha, com todo o respeito, os dois 500 mil. presidentes anteriores passaram por isso. Passaram, Henrique com e pedidos Lula de também. impeachment, igualzinho. O início ainda não exatamente. chegou. Então, não tem nada de novo e já nos foi feito também pelos outros. É só entender o que antecede a tudo isso. E aí que, de fato, talvez esteja o grande momento de indignação da sociedade e que justificam, talvez, esse passo, que é uma ruptura, de fato, muito ruim. Ninguém gosta de eleger um presidente e, na sequência, ficar discutindo impeachment. Mas é muito ruim para a sociedade como um todo, e como empresário, pagar imposto e ver que seu imposto não está indo para o lugar certo, é uma sensação horrível. Afinal, para que eu estou pagando o imposto? Ver que existe institucionalizado dentro de uma estrutura um esquema de corrupção brutal, com números jamais vistos na história desse país, para parafrasear alguém que já falou, que gosta de falar desse jeito. Essa que é a verdade. Você criou uma estrutura de corrupção não localizada do agente, mas institucionalizada dentro de um partido. Isso é evidente. A gente não tem mais como discutir se isso existe ou não existe. As relações, as provas vindas e as pessoas que já foram condenadas dão um forte indicativo que, efetivamente, a coisa acontecia dessa forma. Agregado a isso, outros elementos, e a pedalada, de fato, eu vejo com preocupação, você utilizar uma instituição, um banco, que é controlado por um agente público, e usar ele como ferramenta de política econômica, sangrando ele, e penalizando aqueles acionistas que acreditaram no banco, colocaram seu dinheirinho lá como uma poupança, e que as ações hoje valem 10% do que valiam há 12 anos atrás. Imagina o seguinte, sempre falaram para nós que a melhor aplicação do mundo era pôr dinheiro em ações da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Sim. Veja a situação que está aquele cidadão, e veja, é o trabalhador, porque, se vocês estão bem lembrados, tiveram emissões primárias usando dinheiro de fundo de garantia para as ações da Petrobras, que foram emitidas a 26 e chegaram a 4. Quem cumpriu isso foi o trabalhador, não foi o empresário, porque quem tem fundo de garantia é o trabalhador. Então, é isso que precisa entender. Esse momento, a situação que nós estamos chegando, em um país estagnado, num país com recessão, num país com desemprego, é toda essa situação que faz com que a única ferramenta que nos sobra nesse momento é falar, precisamos do impeachment. Bom, se tivéssemos falando de uma empresa,
por exemplo, tem a nova lei anticorrupção, que ela tem uma série de consequências para a atividade empresarial. Hoje, as atividades de compliance dentro da empresa, que aí é um paralelo, né, para que transporte para dentro das companhias os preceitos éticos, se regulamenta até as questões de presente entre privados, não estou falando no público. Se tivéssemos um presidente da companhia com os resultados esperados que aí estão, ele não estaria mais na companhia. Uma regra simples, por uma questão objetiva dos resultados. Então, se pegarmos a inflação, se pegarmos taxa de juros, se pegarmos outros indicadores, por uma questão também simbólica, olha, os atos são questionáveis, então isso pode passar para os demais, para as demais camadas dentro de uma companhia, de que as questões éticas não estão sendo respeitadas. E aí cada um se vê no direito de agir da forma com que bem entende. Então você desestabilizaria. Então, no meu entendimento, de novo, se estivéssemos olhando por uma estrutura muito bem hierarquizada, muito bem respeitada, o CEO não estaria na companhia nesse momento. Doutor Plínio, algo acrescentado? Muita coisa. Não dá tempo. Agora nós provocamos ele. Agora tem réplica, tréplica, como que é isso? Tentar resumir muito isso, certamente não vou falar tudo o que eu penso. Fernando, quer dizer que nós vivemos num parlamentarismo de fato no qual o Eduardo Cunha é o primeiro-ministro. Vamos sair correndo daqui, meu Deus do céu. Tá. Então, vamos contar isso para a população. Dizer assim, olha, tem uma lei, sabe esse negócio de impeachment que estão falando aí, de crime, realmente a ideia de crime, né? De crime de responsabilidade. Sabe qual é o crime de responsabilidade? É isso aqui, ó. Expedir ordens de forma contrária às disposições da Constituição. Meu Deus, né? Então é isso. Existe um instrumento lá que dá ao Congresso, toda vez que ele achar que os rumos políticos e econômicos do país estão indo em desacordo com o que ele, Congresso, pensa, que ele pode tirar o presidente, aí ele usa isso aqui como argumento. Ele usa isso aqui é o pretexto. Doutor Plínio, deixa eu fazer uma outra observação. O senhor está dentro do rigor da lei, perfeito? Ou da falta de rigor da lei. O senhor está dentro da aplicação do rigor da lei, ainda que ela não seja precisa. Os argumentos não sejam precisos. Mas lá é um julgamento político. Pois é, mas este é o fundamento. Eles precisam deste instrumento isso que precisa ser explicado. Exato, mas isso ninguém sabe. Fala, crime, cometeu crime. Aí vem aquele clima de histeria coletiva, que Paulo, a meu ver, é construído. Isso é edificado passo a passo, mês a mês. Pega as notícias aí, volte um ano e meio, né? Eu não estou dizendo que não há corrupção, certamente há corrupção, como houve, como em governos anteriores, como em governos estaduais, em governos municipais. Pedalada fiscal são alterações de aplicação de tributos, são irregulares, mas não necessariamente configuram um crime de responsabilidade, né? E quero deixar muito claro, ao fazer essas denúncias, eu não estou defendendo o PT, não sou partidário do PT, não estou defendendo a corrupção. É bom falar, porque a gente quando fala isso, você está defendendo o corrupto. Não, espera um pouquinho. Estou defendendo a legalidade, né? Mas eu insisto nesse paralelo. Olha, nós vivemos hoje, o Zancopé falou do livro, coincidência, eu comprei esse livro, chama Golpe de Estado, está aqui, ó. Não é marketing literário, mas é escrito ano passado, não é de agora, não. Né? Ele não conta com esses elementos de agora. Palmério Doria e Milton Severiano. O Milton Severiano traça um panorama aqui, sempre buscando os precedentes históricos, fala, olha, o Brasil em algumas situações é colocado no estado de golpe permanente, ou seja, há instrumentos ali sempre à disposição que, se houver um descompasso político entre quem detém as forças e quem está no governo, esses instrumentos são utilizados. Né? Então, o critério é eminentemente político. E vou voltar à história e vou terminar também. Então, fui a 54, fui a 64 e estamos agora em 2016. É inegável, Paulo, Vander e Fernando e Zancopé, é inegável. As forças conservadoras, econômicas mais expressivas lá na década de 50 não suportavam a volta do Getúlio. Não aceitavam que viesse um presidente que, também não estou defendendo Getúlio, mas que tivesse um olhar para avanços de direitos sociais. Não suportavam e
toda aquela campanha foi feita com que pretexto? A corrupção. O mote, né, a bandeira, a corrupção. 64, não suportavam as reformas que o presidente João Goulart vinha tentando fazer com amplo apoio da população. Eu vi outro dia, dado do livro, uma pesquisa de opinião pública apontava o Jango, na época, com índices altíssimos de popularidade. Né? A gente, às vezes, fica encastelado aqui em São Paulo, especificamente, e não olha as coisas sob a ótica do Brasil todo. Né? Então, e agora nós temos forças que, desde a eleição de 2014, aquela vitória apertada da atual presidente, que também não suportaram. Vamos voltar e vamos ver o tipo de coisas que eram faladas. Fazer um muro separando o Brasil, veio junto aquela onda de intolerância, né, com o migrante, com o pobre, com não sei o quê, com o Bolsa Família. Eu tenho colegas do Nordeste, eles dizem, olha, Plínio, vocês não têm ideia. Né? As pessoas aqui, mudou muita coisa aqui, as pessoas comiam farinha, hoje elas estão se alimentando. É inegável esse tipo de coisa. Né? Então, vejam o seguinte, nós estamos colocados, a meu ver, num cenário de embate, de luta, em que lutam forças contrárias, forças extremamente conservadoras, que não suportam um avanço sequer dos direitos sociais sobre os ganhos do capital, e forças que, de uma maneira ou de outra, e aí é um leque muito amplo, promoveram ou são favoráveis à promoção de alguns avanços, alguns direitos. Né? Essas forças estão em choque, como estiveram lá atrás e como continuam agora. É isso que esse paralelo é importante para fazer, para enxergar a hora que a gente vai dizer a corrupção e tal. Olha a luta, as forças que estão lutando atrás disso. Professor, tem um minuto. Falar muito rapidamente, enfim, respeitando... Chega, eu não falo mais nada. Eu quero a trepa. Análise, fico análise mudo. histórica. O doutor Plínio olhou e falou, esse assunto não está na pauta. Mas como é que nós vamos hoje ainda bem que vamos estamos falar falando disso? Vamos falar da aposentadoria aos Mas ainda bem que estamos falando disso. Ainda bem. Sim. Seria vazio. Né? Parabéns ao doutor Plínio por levantar Vamos essas subverter esse negócio aqui. questões. Mas eu queria, muito rapidamente, no minuto que eu tenho, fazer um comentário nesse sentido histórico, sugerindo talvez uma outra leitura. Porque as grandes forças conservadoras, para não falar da década de 50, em que provavelmente os indivíduos não estão mais, ou pelo menos a maioria deles, não está mais viva nos dias de hoje. Mas as grandes forças, grandes nomes e grandes grupos conservadores, desse conservadorismo mais arcaico do Brasil, que eram o sustentáculo do regime militar, hoje fazem parte da base do governo. Nós vivemos um tempo em que essa história está razoavelmente subvertida. Não subvertida. O PMDB parece que está agora desembarcando do governo, mas grandes nomes do PMDB, hoje, eram nomes do movimento que sustentava o regime militar. Não, desculpa, Paulo era Maluf, a Arena. Paulo Maluf, por PDS. exemplo, Collor. todo o grupo Sarney, Collor, enfim, PMDBistas do Brasil inteiro. Então, acho que essa análise não se aplica exatamente a essa circunstância. Até porque, durante os dois mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma, me parecia que as grandes forças, não apenas essas conservadoras arcaicas, mas, digamos, grandes forças de um capitalismo internacional, estavam muito confortáveis com o governo. Uhum. Então, me parece que o fato histórico que nós estamos vivendo, talvez seja muito próximo o tempo de hoje para analisá-lo, daqui a alguns anos, vai ser visto como algo diferente. Como algo diferente nessa sequência, digamos, golpista que acompanhou o nosso país. Acho que nós estamos virando uma página. O professor Fernando coloca justamente o que ia colocar. Os avanços sociais ocorridos no primeiro momento estavam absolutamente alinhados com a que vamos falar, do jeito que o senhor bem colocou, a classe dominante, os detentores do capital. Eles estavam absolutamente alinhados, inclusive com membros importantes de Collor, Sarney e outros que representam posições. Paulo, são os mesmos. São os mesmos, escuta, mas alinhados com a força então, são os que mesmos. promovia o avanço social. A discussão, e acho que a grande discórdia, surge no momento que o país embica. Você começa a ver decisões equivocadas, e aí vamos trabalhar com outra hipótese. Vamos supor que na Petrobras não tivesse ocorrido a loucura que ocorreu da corrupção. Sob o aspecto administrativo, a empresa está aniquilada. Aniquilada.
492 bilhões de reais de passivo. Para uma empresa hoje que vale 20. Não estou nem falando de corrupção, estou falando só de gestão. Atos adotados na gestão da empresa, com uma interferência brutal do setor político na gestão dela como uma empresa, que levaram a empresa a uma situação, ela só não quebra porque ela tem um controlador, a União, senão tecnicamente quebrada. Ela precisaria fechar as portas e tentar pagar... Tecnicamente quebrada. Quebrada, absolutamente quebrada. E o mesmo aconteceu com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Isso reflete no valor das ações de novo. As pessoas que tinham um pouco de poupança em ações nesse país não era só a classe dominante. Fizeram, e minha esposa nessa época era funcionária, fizeram acreditar que era bom investir dinheiro do Fundo de Garantia em ações. Sim. E compraram. Minha esposa comprou, eu tenho dó dela. Há 8 anos atrás ela comprou ações Petrobras a R$ 29 pelo Fundo de Garantia. Quanto que vale hoje? Mas chegou a quase dobrar esse valor. Eu sei, mas... Naquele momento chegou a quase dobrar. O problema só é isso que eu estou dizendo. Acho que mais que uma questão de forças... Que o atrativo foi maior ainda. Entre esquerda e direita, eu acho que a discussão não está acendida, e talvez o professor Fernando coloque bem, daqui a uns anos nós vamos ter que entender que confusão foi essa de esquerda e direita, estiveram juntas, abraçadas, e por que separaram. O que aconteceu para essa cisão? Vamos separar, vamos se abraçar mais adiante. Novamente. O Wander já aqui no Brasil tudo acontece. Se fosse na empresa, estaria todo mundo demitido. E acabou. Não? O conselho já teria trocado toda a diretoria. Mesmo. Não há nem tempo de eu perguntar ao professor Fernando sobre a justiça aceitar denúncia contra o cartel de trens em São Paulo, professor. Bom, respondo telegraficamente. Acho que é fundamental que essa apuração seja feita. Essa questão do cartel digamos, é um ilícito muito insidioso, né? Porque não é aquele ilícito explícito que todo mundo percebe, enfim. Esse acordo velado para combinação de preços, para domínio de mercado, isso exige uma apurada sofisticação. Muito digamos, de uma criminalidade econômica moderna e que tem os seus impactos sobre o interesse público, enfim, porque são empresas que se relacionam com o governo, passa pela compreensão desse tipo de ilícito. Enfim, professor Fernando Menezes, agradeço a tua gentileza de ter participado desta edição do Gente que Fala. Muito obrigado. Bom. Eu que agradeço. Wander Giordano, sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Sempre bom encontrar algumas pessoas aqui nessa mesa de debates. O procurador Plínio Gentil, encaminho um abraço ao doutor Roberto Liviano, são pessoas que eu tenho um grande apreço, o pessoal do Ministério Público Democrático, ao professor de Direito Administrativo, Fernando Menezes, meu respeito pela instituição em que ele leciona, ao Paulo Iaz, representando aqui a classe dos advogados, também nutro de um grande respeito, aproveito para mandar um abraço para a OAB, subseção da Lapa e Pinheiros, onde tenho também grandes amigos. E a vocês, Zancopé, pela oportunidade. Ouvintes, tenham todo um bom dia. Dr. Paulo Iaz, grato por ter vindo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se é ilícito, não interessa a cor, se é azul ou vermelho. É pau. E olha que sou advogado. Mais com o Fernando. Mais um recurso. Mas fica aí a gratidão e a felicidade de ter participado novamente dessa mesa. Aprendi novamente, mais uma aula. Cumprimento aos colegas e aos seus ouvintes e telespectadores. Sempre uma alegria estar por aqui. Obrigado. Dr. Plínio Gentil, responsável direto por esta parceria, gente do MPD que fala. Tá bom, a todos vocês, bom dia, muito prazer pelo debate. E olha, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, tomara mesmo, né? E vamos ficar atentos ao que vai rolar daqui para diante, para não vermos isso com ingenuidade, às vezes com uma santa esperança. Olha, agora uma higienização, uma limpeza. Olha, a gente já viu isso atrás e deu no que deu. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, boa tarde, até lá.